Então, o valor da pensão por morte é 100% do valor da aposentadoria que recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do falecimento. A medida provisória quis alterar isso aqui, mas não foi aprovada pelo Congresso. Então, a pensão por morte continua sendo 100%, tá? Por que do valor a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez? Qual é o benefício previdenciário que não sofre nenhum tipo de redução? Aposentadoria por invalidez. Então, como é que você faz? Na data do óbito, você pega os salários de contribuição, calcula os 80% maiores salários de contribuição, multiplica por 100%, que é o coeficiente da aposentadoria por invalidez. Você vai chegar, então, no valor que aquela pessoa teria direito como aposentada por invalidez na data do óbito. Aquele valor vai ser pago a pensionista a título de pensão por morte. Se a pessoa já era aposentado, é o mesmo valor. O valor da aposentadoria vai ser o valor da pensão. Ok? Rateio entre todos os dependentes, como eu já falei. Se a pensão por morte é R$1.000 e tem 5 dependentes, é 200 para cada. Não é um salário mínimo para cada. E reverte em favor dos demais quando cessa. Também havia uma previsão da medida provisória que não passou. Quem fez curso comigo ano passado não aproveita quase nada, porque a gente estudou tudo da medida provisória, porque a medida provisória estava em vigor, né, em abril do ano passado e caiu em junho. Mas tudo eu dei falando, ó, gente, isso aqui pode cair, se cair vai ser voltar ao que era antes, etc. Mas na medida provisória previa que não revertia, mas hoje reverte. Então, o que é reverter? Se você tem 5 dependentes, um, por exemplo, fica maior de 21, o que acontece com a parte dele? Perde. Então, vamos imaginar, R$1.000, 5 dependentes. Vai dividir os R$1.000 entre 4. Depois entre 3, depois entre 2, até ficar o último dependente. Exatamente. Não é como partilha de bens, que a companheira tem direito à metade, ou a cônjuge tem direito à metade, dependendo do regime de casamento. Não é. Extinção da pensão. O direito à percepção de cada cota individual de pensão cessa. Ou seja, cada dependente perde o direito à pensão pela morte do pensionista, para o filho ou pessoa ele equiparada ou irmão de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Nós sabemos que os equiparados a filhos, que são os tutelados e enteados, dependentes econômicos e com a declaração de vontade, tá? Eles entram aqui como filho, então eles vão ter direito apenas até 21 anos, exceto se forem deficientes intelectual, mental ou deficientes graves e inválidos, tá? Ou inválidos. Porque às vezes você é um deficiente grávido e não é inválido necessariamente, tá? Para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez. Pelo decurso do prazo do recebimento da pensão para o cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do parágrafo 5. Como é que funciona isso? Antigamente, a pensão era sempre vitalícia. A partir do ano passado, junho do ano passado, ela deixou de ser obrigatoriamente vitalícia, tá? E ela passou a depender de uma série de fatores. O primeiro dos fatores, quantidade de contribuições de quem morreu. Se o segurado que morreu tinha menos de 18 contribuições mensais, a pensão será sempre de apenas 4 meses. Ponto. Se o segurado que morreu, observe que não é carência, porque a carência impossibilita o recebimento do benefício. E aqui não é questão de impossibilitar, é diminuir o prazo da pensão. A pensão vai ser de apenas 4 meses. Tá? A gente vai ver que tem uma exceçãozinha aqui, no caso do acidente, tá? Vamos começar por aqui. Então, o decurso do prazo. Se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação da linha B e C. Então, o companheiro ou companheiro inválido ou com deficiência, ele, em tese, tem direito ao recebimento da pensão durante o período em que ele estiver inválido ou com deficiência. Se por um acaso a deficiência dele cessa, acaba,
Então, o que é que vai acontecer? Vai-se para esses 2 períodos. Quem deu origem à pensão para ele tinha mais de 18 contribuições e o casamento ou a união estável tinha mais de 2 anos, positivo. Observe que aqui é um I, não é um OU. Ah, é um OU. Peraí. Se o óbito... mas é isso, é porque acaba sendo um I, observe. Em 4 meses será cessado... É por causa da redação, mas você vai observar. Em 4 meses é cessada a pensão. Se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vestido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos. Acaba sendo 2 requisitos. Você tem que ter mais de 18 contribuições e o casamento tem que ter mais de 2 anos. Porque se você tiver menos de 18 contribuições, mesmo que o casamento tenha mais de 2 anos, só será 4 meses. Se você tiver o casamento... o segurado tiver mais de 18 contribuições, mas o casamento ou união estável tiver menos de 2 anos, será 4 meses. Então, acaba sendo 2 requisitos que você tem que pular, que você tem que cumprir para que a pensão seja mais do que 4 meses. Tá? A redação está escrito ou, mas o que eu quis dizer é que... Não, o que eu quis dizer é que são 2 requisitos para que a pensão dure mais do que 4 meses. Tá? Então, claro que é isso aqui no caso de... cônjuge ou companheiro que não seja inválido ou deficiente, cônjuge ou companheiro que não tenha, no caso, o óbito. A gente vai ver mais pra frente a questão do óbito, a questão da invalidez do cônjuge, tá? Transcorrido de óbito, que é do acidente. Transcorridos os seguintes períodos, é estabelecido de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito, se o óbito acontecer depois de vestida de 18 contribuições e pelo menos 2 anos após o início do casamento da união estável. Ou seja, passando disso aqui, você cumpriu os 2? 18 meses de contribuição, 18 contribuições e 2 anos? Cumpriu? Você tinha mais de 2 anos de casada? Seu marido ou sua mulher tinha mais de 18 contribuições? Tinha. Pronto. Então você vai aplicar esse período aqui, a tabelinha, que vai dizer quanto tempo a sua pensão vai durar. E essa tabelinha que vai dizer quanto tempo a sua pensão vai durar, é uma tabela que está vigorando em relação à idade de quem morreu ou em relação à idade de quem ficou? Idade de quem ficou. A idade de quem ficou. Então, quanto mais jovem o dependente, menor a pensão. Menor o tempo do benefício. O valor é o mesmo, mas o tempo do benefício. Quanto mais idoso é o pensionista, maior tempo de benefício até ser vitalícia. Eu conto para vocês que eu tive uma cliente, a primeira cliente lá do escritório que eu vi que foi concedida nessa tabela, mas ela teve direito à vitalícia porque ela teve a sorte, porque infelizmente a gente tem que falar nesses termos, do marido dela morrer quando ela já tinha 45 anos. 45. Entendeu? Por muito pouco, ela não entrava para ter direito a uma pensão de 20 anos, no caso, né? Ou de 15, ou de 10, ou de 6, ou de 3. Tá? Não, eu dizendo por muito pouco. Falei por muito pouco, eu não falei que ela, se fosse 2 anos, né? 1 ano ela ainda teria direito, mas 2 anos antes. Aqui a lei fala de 44 ou mais. Então é igual a 44 ou mais. Né? No dia do aniversário, ele tem que morrer. Você segura de todo jeito, mantém nos aparelhos até seu aniversário. Eu faço cada piada de humor negro horrível, né? Quando eu falo de pensão por morte. Não, essa minha cliente tinha 45. Sim. Mas aí o que a lei deixa claro aqui, ó. 44 ou mais. O que ela quer dizer? 44 igual a 44. No dia do seu aniversário, você adquire o direito a ser vitalícia. Mas antes do seu aniversário, se a pessoa morrer, acabou. Não interessa se foi com 43 anos, 11 meses e 29 dias. Não interessa. Foi antes de 44. E a lei não comporta esse tipo de... Foi quase. Não, mas estava tão perto. Liga os aparelhos, faz a massagem cardíaca até meia-noite. Quem vai contar aí é o atestado de óbito. O que vai constar é a hora da morte em conjunto com... a hora da morte não, é a data do óbito em conjunto com a sua data de nascimento.
pode cair. Eu não acho, olha, não é tradição das provas, nem da Carlos Chagas, nem da CESP, muito menos da CESP, pedir para decorar esse tipo de tabela. Não é. Normalmente a questão é mais conceitual, ou seja, no sentido de que a pensão vai depender da idade do cônjuge no momento do óbito. E é isso que vai estabelecer um prazo entre 3 anos até vitalício. A gente vai saber, então, o que eu acho importante. Claro que quem tem uma memória prodigiosa, melhor gravar, porque você nunca sabe o que vem lá na prova, né? Mas se você não puder gravar, não tem condição, o HD encheu e não comporta mais fazer backup na nuvem, então o que você faz? Você faz o seguinte, você pensa que a pensão ela pode ser de 4 meses, menos de 18 contribuições ou menos de 2 anos de casamento. Ela pode ser de 4 meses, já pula para 3 anos. Já pula para 3 anos. Aqui a gente está falando só de cônjuge, viu, gente? Só de cônjuge e companheiro. Só. Os outros dependentes não. Tá? E aqui, na verdade, tem 3, depois passa para 4, depois passa para 5, depois passa para 5. 3, 4, 4 e 5. Em termos da idade. Tá? E em termos da duração da pensão por morte. E em termos da idade, 5, 2, 10. É difícil, e 2 de novo. É. Mas eu acho que vocês podem lembrar o seguinte, que menor de 21 anos dá para lembrar, gente. 21 anos é a idade do dependente filho. Lembre assim. Então a esposa com menos de 21 anos, ou com o companheiro menos de 21 anos, só vai ter direito a 3 anos. E mesmo assim o casamento tem que ser maior do que 2 anos. Não, os 2 anos é para os 4 meses. Se você é recém-casado e morreu de doença, não morreu de acidente, que o acidente vai tirar essa tabela. Mas se você morreu de doença, vai tirar os 4 meses, perdão. Se você morreu de doença, tal, normal, e você tinha menos de 2 anos de casado, é de 4 meses. Tinha menos de 18 contribuições, é 4 meses. Essa tabela só se aplica se você tinha mais de 2 anos e mais de 18 contribuições. Serão aplicados conforme o caso. A regra contida na linha A, que é o caso de cônjuge incapaz, ou os prazos previstos na linha C, que é a tabelinha, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza, ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições ou da comprovação de 2 anos de casamento e união estável. O que ela quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: em caso de acidente, seja do trabalho ou acidente comum, tanto faz, e doença ocupacional, porque é equiparado a acidente de trabalho, não se aplica o prazo de 4 meses. Ela até trouxe uma questão ontem, assim, na lua de mel, né, eu acho que acontecia. Casaram e viajaram, na lua de mel ele sofreu um acidente e morreu. Aí você vai, pô, na lua de mel, tinha um dia de casado, uma semana de casado, tem menos de 2 anos de casado. Que lua de mel é essa, né, de mais de 2 anos de casado? Então, vai ter direito a 4 meses apenas, porém era acidente. Toda vez que se falar em acidente, ou acidente de trabalho, ou doença ocupacional, não se aplica os 4 meses. Vai ser o tempo que durar a incapacidade, se o cônjuge for incapaz, ou vai ser naquela tabelinha de 3A vitalícia, de acordo com a idade do pensionista. Após o transcurso de pelo menos 3 anos, e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro da média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para o fim previsto na linha C. Vocês estão lembrando desse texto? Mas a gente falou isso em fator previdenciário, naquela tabelinha da pontuação de 85 pontos e 95 pontos. É a mesma lógica. É o objetivo de você atualizar essa tabela. Essa tabela hoje fala de
44 anos de idade já é vitalícia. Porém, daqui a 3 anos, ou seja, entrou em vigor aqui em 2015, 2016, 2017, 2018, se a população brasileira, a média nacional, tiver aumentado, né, em pelo menos um ano inteiro em relação à data de 2015, quando entrou em vigor, essa tabela também será aumentada. Tá? Não, ele fala que poderão ser fixadas novas idades, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Então, você vai pegar a tabela proporcionalmente e vai aumentar um ano ali, mas somente daqui a 3 anos. Depois, né, com a extinção da parte do último pensionista, a pensão é extinta. Isso já era assim. O tipo de contribuição a regime próprio de previdência será considerado na contagem das 18 contribuições mensais. Isso, ou seja, é permitida a contagem recíproca para efeito de carência. A lógica é essa, tá? Para essa carência, em tese, que não é carência, na verdade, é um requisito de pensão para 4 meses. Mas é permitido que nesses 18 meses que você tem que comprovar, você utilize contribuições do regime próprio. Tá? O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Quando a legislação inseriu a possibilidade do dependente deficiente mental ou deficiente grave, a lei quis separar ele do inválido. Por quê? Antigamente só existia inválido, dependente inválido. Quem é inválido? É quem não pode trabalhar. É quem não tem condições de trabalho. O inválido é o total e permanentemente incapaz para o trabalho. Quando você diz que inválido ou deficiente intelectual ou mental ou deficiente grave, você está criando a possibilidade de um deficiente intelectual ou mental ou deficiente grave que não seja inválido. Porque senão não teria sentido botar o deficiente. Então vamos imaginar uma pessoa com síndrome de Down. Ela é deficiente, é considerado uma espécie de deficiência, dependendo, não apenas por ter síndrome de Down, dependendo da sintomatologia, dependendo do comprometimento cognitivo que essa pessoa tenha em virtude da alteração cromossômica da síndrome de Down. Certo? Vamos imaginar que ela tenha um comprometimento, que ela tenha uma deficiência intelectual ou mental. Essa pessoa, por ter uma deficiência mental, intelectual, ela é obrigada a não ter vida pessoal, afetiva e sexual? Não, ela pode ter vida pessoal, afetiva e sexual. Ela é obrigada a não ter vida produtiva? Não ter nenhuma atividade de trabalho? Não, ela pode ter uma vida produtiva e ter uma atividade de trabalho. E ainda assim ela será dependente previdenciário? Será dependente previdenciário porque a lei autoriza. Então o que a lei está dizendo aqui é que ela pode até exercer uma atividade remunerada, ela não precisa ser inválida. Não, tem diversos. Tem diversos em várias atividades. Em várias atividades. Eu dei o exemplo de Down, mas seria qualquer tipo de deficiência intelectual ou mental ou deficiência física grave. Pois é. Mas a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, né? Aqui ele está falando do exercício de atividade remunerada. É qualquer uma. Ele só bota inclusive. Não é exclusivo. É inclusive. Ou seja, o exercício de atividade remunerada, ponto. Qualquer atividade remunerada é o que, gente? Qualquer tipo de atividade produtiva. Inclusive microempreendedor individual. Ou seja, ele pode se constituir no MEI. Pode se constituir no MEI, né? Não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual, mental, deficiência grave. A única coisa que o INSS vai fazer são as revisões a cada 2 anos para verificar se esse deficiente continua um deficiente intelectual ou mental ou um deficiente grave, né? O que vai contar que é a persistência da deficiência. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condição
com os dependentes referidos no inciso 1 do artigo 16 dessa lei. Ex-marido e ex-mulher têm direito à pensão por morte. Ex-marido e ex-mulher têm direito à pensão por morte. Desde que... E aí é que é o requisito. Porque isso é excepcional, isso não é regra. A regra é, acabou o casamento, acabou a união estável, cada um para o seu lado, encerra o vínculo. Porém, se esse vínculo se mantém em virtude de necessidade de pensão de alimentos, esse ex-marido, essa ex-mulher, esse ex-companheiro, essa ex-companheira é dependente previdenciário. E divide com a atual companheira, com a atual esposa, com o atual companheiro e o atual esposo. Eu sempre conto de um caso interessantíssimo de divisão de pensão entre ex-mulher casada no papel com companheira de união estável com companheiro homoafetivo. A mesma pensão, 3 dependentes previdenciários. Pode dividir uma pensão por morte. Uma pessoa casada no papel, que se divorciou, porém, no divórcio foi fixada a pensão de alimentos. Depois, essa pessoa, o segurado, casou, separou, porém, foi fixado que ele pagaria pensão alimentícia à ex-mulher dele. Depois, ele entrou numa união estável. Ficou nessa união estável, depois essa união estável terminou, mas ele se comprometeu a sustentar a companheira. E depois ele descobriu que, na verdade, o que trazia naquele momento questão afetiva para ele era uma união homoafetiva, e ele se encontrou um outro rapaz e os dois desenvolveram uma união estável, e esse último provou que era companheiro dele. Como essa pensão, depois que ele morrer, que esse segurado morrer, será dividida entre 3 dependentes. Não, necessariamente. Eu estou dando uma hipótese que não precisa que a justiça determine. O próprio cada um vai se habilitar à pensão e vai provar a sua qualidade de dependente. Cada um tem que provar a sua qualidade de dependente. Tá? Pensão provisória é a chamada morte presumida. Pensão por morte presumida. Por morte presumida do segurado, é devida a pensão declarada pela autoridade judicial competente depois de 6 meses de ausência. Será concedida a pensão provisória na forma dessa subseção. Gente, ausência não é só assim, eu vou aqui fazer um intercâmbio e volto daqui a 1 ano, aí minha mulher vai ali e pede a pensão provisória. Não é assim que funciona. A ausência, você tem que ter provas de que a pessoa se encontra ausente em lugar não sabido e não por sua própria vontade. Então, é a ideia da chamada morte presumida. Depois de 13 anos de advocacia, 12 anos de advocacia, chegou um caso no escritório, que foi a primeira vez que eu fiz um processo de morte presumida, aqui de Salvador. O rapaz morava no bairro do subúrbio de Salvador, e uma pessoa passou e bateu no cachorro dele, e ele foi se queixar com a pessoa, e ele não sabia que a pessoa era um traficante conhecido da região. E depois, 15 dias depois, ele foi caminhar na praça, como fazia sempre, às 7 horas da manhã, e não voltou para casa. Ele saiu apenas com a roupa do corpo, sem documentos, sem nada. Deixou tudo no lugar, chegou a falar com a esposa, chamou a esposa para caminhar, mas a esposa tinha que fazer um exame, foi à clínica. Quando voltou, ele não tinha retornado. Se esperou, anoiteceu, nada. Chamou-se a polícia. A polícia encontrou um pé do tênis dele e uma poça de sangue. E nunca mais ele apareceu. Isso já tem 2 anos. Fizeram buscas, hospitais, Instituto Médico Legal. Nunca se localizou esse senhor. Já era um senhor de idade. Comprovamos judicialmente que ele estava em local não sabido, presumidamente morto, porque as condições de vida que ele levava não eram uma vida errante, não era uma vida sem compromisso, não era uma vida que ele poderia estar passeando, se divertindo. Ao contrário, ele possuía família, endereço fixo, casamento de mais de 20 anos, de 40 anos de casado, participava da vida na comunidade, era parte do coral da igreja, fazia, ele era muito católico, participava daquela coisa de casamento, né, que os casais...
Não é encontro de casal não, que você orienta quem vai casar. Curso de noivos que a igreja faz. Ele era um dos orientandos, junto com a esposa dele, do curso de noivos. Então ele tinha uma vida social e comunitária sólida. Não tinha motivos para ele sair de casa. E ele não levou nada. A aposentadoria dele foi bloqueada depois de 90 dias sem saque. Certo? Então, a justiça declarou a ausência dele e a pensionista passou a receber a pensão por morte. Está recebendo, tá? Desde a declaração da morte presumida, desde a declaração judicial. Exatamente. Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do prazo de 6 meses de ausência, né? Nesse caso aqui, você presume-se que a pessoa morreu. Por exemplo, aquele voo do Boeing da Air France. Precisa esperar 6 meses para as pessoas que estavam naquele avião, a gente imaginar que a pessoa não vai voltar? Não precisa esperar 6 meses, concordam? Não precisa. Por quê? Porque é um acidente, é um desastre, é uma catástrofe que subentende-se que a pessoa morreu. Se foi comprovado que a pessoa estava no avião e o avião caiu no meio do Oceano Atlântico. Entendeu? Então, nesse caso, você não precisa esperar os 6 meses. E você não precisa esperar a declaração judicial de morte presumida. Ah, sim, claro. Tem que esperar 6 meses. Tanto que eu falei que o benefício foi bloqueado. Passou 3 meses, benefício bloqueado. Esperou mais 3 meses, ingressou com o pedido e o juiz declarou o óbito. Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigado as dependentes a reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Você não pode trancar o marido, embora você tenha vontade, no sótão da sua casa, esperar 6 meses, pedir a declaração de morte presumida e depois de 5 anos resolver soltar ele no meio do mato, né? Porque nesse caso você vai ter que devolver tudo que você recebeu, né? Essa piada foi de humor negro, foi engraçadinho. Bom, pensionista inválido. Antigamente não havia essa figura do cônjuge inválido. Quando a gente falava em dependente inválido, se resumia a filho, ou equiparados a filho, ou irmão, que é aquele terceiro, é a última rabeta da classe de dependentes, né? O irmão inválido. Você não tinha cônjuge, tanto faz. Se o cônjuge era, tanto fazia. Se o cônjuge era ou não doente, se o cônjuge era ou não inválido. Porém, com as mudanças que ocorreram de junho para cá, a Lei 8.213 foi alterada para incluir uma classe de dependente específica, chamado cônjuge inválido, companheiro inválido. E o que isso vai interessar? A questão da aplicação daquela tabela e a questão dos 4 meses. Tá? Dependendo da situação, o cônjuge inválido não aplicará a tabela, não aplicará os 4 meses. Tá? Quando? Se a invalidez do cônjuge ocorrer antes da emancipação, aqui ainda está falando do filho. A invalidez do filho ocorrida antes da emancipação ou de completar a idade de 21 anos e desde que reconhecida ou comprovada pela perícia médica do INSS, a continuidade de invalidez à data do óbito, o filho terá direito. Isso é para prova, né, gente? A gente sabe que o STJ tem o entendimento de que os requisitos são provados na data do óbito. Mas esse entendimento é firmado no INSS, é um entendimento pacífico dentro do INSS. E um entendimento defendido pelos procuradores. Então, aquela questão da jurisprudência que às vezes a gente fala aqui, você na prova, sinceramente, marque essa opção. Filho, enteado, tutelado ou irmão só tem direito a receber benefício se a invalidez ocorrer antes dos 21 anos e perdurar até o óbito. Se a invalidez ocorrer após 21 anos ou não perdurar até o óbito, eles não terão direito à pensão. Repetindo. Filhos, enteados, tutelados ou irmão que são incapazes devem provar no momento da pensão não apenas que são incapazes, mas também que a incapacidade começou antes deles completarem 21 anos
e que essa incapacidade durou até o óbito. Vamos falar do sentido. Qual é o objetivo da Previdência Social em relação a essa norma que está prevista no decreto, está prevista nessa normativa? Qual é a lógica da Previdência? A lógica é, se você tinha 21 anos e você não era incapaz, você deveria se enquadrar como segurado e não mais como dependente. A partir do momento que você perderia a qualidade de dependente, você não retomaria. É a lógica da Previdência, da qual eu discordo terminantemente. Porque você não necessariamente vai ingressar no mercado de trabalho com 21 anos. Você não necessariamente está automaticamente segurado só porque você completou 21 anos de idade. Né? Ao contrário, o que a realidade brasileira mostra é que raramente uma pessoa aos 20 anos de idade, pelo menos nas classes médias, são incapazes, são seguradas, autônomos e independentes financeiramente, né? E aí, no momento em que o dependente precisa mais do pai, o pai falece, ele está inválido, sem condição de trabalho e sem direito à pensão, só porque essa invalidez ocorreu após os 21 anos. Vamos imaginar que ele não tenha se enquadrado como segurado. Entendeu? O segurado em gozo de auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, tratamento dispensado gratuitamente, exceto cirúrgico e transfusão de sangue. O que esse artigo quer dizer é o seguinte: tudo que diz respeito à invalidez, tudo que diz respeito à incapacidade, você é obrigado a fazer perícia médica. Seja você segurado, seja você dependente. Se a sua configuração for de dependente inválido, você está obrigado a fazer perícia médica. Você está obrigado a fazer habilitação profissional, reabilitação profissional. Você só não está obrigado a fazer cirurgia e transfusão de sangue. Bom, o aposentado por invalidez e o pensionista inválido estarão isentos do exame de que trata o caput após completarem 60 anos de idade. Então, quando você chega na idade de 60 anos, seja você aposentado por invalidez, seja você detentor de auxílio-doença, seja você detentor de uma pensão por morte na qualidade de dependente inválido, você está liberado de fazer perícia. Liberado de fazer perícia. O INSS não mais lhe convocará para a perícia após a sua idade de 60 anos. A isenção não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades: verificar a necessidade de assistência e permanência de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% no valor do benefício, conforme a artigo 45, já estudamos, lembra? Esse acréscimo de 25% é para as pessoas que necessitam de acompanhamento de terceiros, obrigatório para suas atividades básicas, lembra? Só é permitido no caso de aposentadoria por invalidez. STJ decidiu semana passada, sexta-feira ou foi quinta. O acréscimo de 25% só se aplica na aposentadoria por invalidez. Mas os advogados não desistiram ainda. Esse vai chegar até o Supremo, tenha certeza. Tá? Todos os benefícios. Eu faço para todos os benefícios. Segurado, aposentado por tempo de contribuição, por idade, que necessite de assistência permanência terceira, a gente pede o acréscimo de 25% judicialmente. Entendeu? A gente entende pela finalidade do acréscimo. A finalidade do acréscimo não está vinculada à incapacidade por tipo de benefício. Está vinculada à necessidade de auxílio permanente de terceiro. E esse auxílio permanente de terceiro leva necessariamente a um custo maior para a sobrevivência do segurado, independentemente do tipo de aposentadoria que ele recebe. Verificar a recuperação de capacidade de trabalho mediante solicitação do aposentado ou do pensionista que se julgar apto. Você não quer mais receber a aposentadoria, então você pode solicitar uma perícia para voltar ao trabalho. Subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o artigo 110. Se o juiz, num processo de interdição, solicitar que o INSS participe para efeito de interdição, ele poderá ser convocado para uma perícia. Tá? Curatela é no caso de interdição. Interdição é quando a pessoa não tem condições de exercer atos da vida civil por conta própria.
alienação mental grave, situação de pessoas que estão acamadas, sem poder exercer os atos da vida. Quais são os atos da vida? Firmar contratos, ir ao banco, receber dinheiro, transacionar, contratar, comprar, vender. Né? Aí é Código Civil, tem uma lista infinita. E com o Estatuto da Pessoa com Deficiência mudou tudo. Não me pergunte que eu não tive tempo de estudar ainda. Tá? Só estou dando aqui geral. Não, tutor é óbito, curatela é invalidez, é incapacidade. Mas é uma incapacidade qualificada. É uma incapacidade que leva a você não ter condição de exercer os atos da vida. Porque às vezes você só é incapaz para o trabalho. Não é necessariamente incapaz. Eu vou dizer que a maioria dos aposentados por invalidez são capazes para exercer os atos da vida diária. Não são capazes para o trabalho. Que é muito diferente uma coisa da outra. Depende do grau de esquizofrenia. Vai depender do grau de esquizofrenia. Eu tenho clientes que têm esquizofrenia, porém, no tratamento e medicado, tem condição de exercer os atos da vida civil. Não tem condição de trabalho. Não tem a ver com coração de trabalho, tem a ver com condição de exercício de atos da vida diária. Não, tem que comprovar que ele não tem condição de exercer os atos da vida diária. A curatela não tem nada a ver com benefício previdenciário. São duas coisas totalmente diferentes. A interdição da pessoa está relacionada ao direito civil. Para você receber benefício previdenciário, você não precisa ser interditado. Não. Se a pessoa for interditada, quem vai receber o benefício é o curador. Ele vai ter a certidão de curatela, vai apresentar ao INSS, o INSS vai pagar o benefício ao curador. Por quê? Porque o curador é o representante legal do curatelado para tudo. Agora, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não é mais para tudo. A própria interdição diz no que é que o curador representa. Não, não tem nada a ver. Não. Ele pode ser o tio Patinhas. O que ele não pode é utilizar da renda do interditado para fins que não sejam o interditado. O quê? Esse valor de quê? Você está confundindo coisas... Não, gente. Gente, vocês estão confundindo alguma coisa que eu não sei o que é. O que é, vamos lá. O que é interdição? Vamos lá. O que é interdição? Interdição é o seguinte. Você tem uma pessoa que não tem condição de exercer os atos da vida civil. Por quê? Porque ela é completamente louca, alienada mental, não sabe, rasga dinheiro, desculpa a expressão, come cocô. Acontece, eu tenho um cliente, né? A família tinha que ficar o tempo todo em cima, porque senão ele comia qualquer coisa, ele comia coisa de parede, reboco de parede. Pois bem, uma pessoa como essa tem condição de sacar dinheiro, tem condição de ir no banco, de ir numa loja comprar, ter um cartão de crédito? Não tem. Uma pessoa como essa, se você não olhar para ela 100% do tempo, ela sai a Vasco da Gama inteira nu, meu cliente. Saiu de casa, tirou a roupa e saiu a Vasco da Gama inteira nu. Uma pessoa como essa não tem condição de ser ato da vida civil. Pois bem, isso independe da questão da medicação, depende da sintomatologia. Então, uma pessoa como essa, o que é que os parentes dela fazem? Não tem nada a ver com o INSS, nada a ver. Pensa o seguinte, fulano de tal não tem condição de exercer nada os atos da vida dele. Ele não tem condição de tomar conta das coisas dele. Ele não tem condição de fazer nada para a vida dele. Ele não é independente. Então, precisa que a justiça diga quem é que vai representar ele para os efeitos do que ele precisa. Então, ele tem direito a algum benefício do INSS? Pronto. Mas ele tem condição de ele mesmo requerer, ligar no 135, agendar esse benefício e depois que for concedido e receber, não tem. Então, a pessoa... Mas não entra apenas para fins previdenciários. A pessoa entra na justiça dizendo o que ele não tem condição. E a justiça vai verificar se ele não tem condição. Verificando que ele não tem condição, vai interditar ele, nomeando uma pessoa que vai representar ele. Essa pessoa vai representar no banco, no INSS, em tudo que ele precisa. Não é um benefício. É uma representação que a justiça dá. Entendeu? Esse curador, por isso que não tem nada a ver com a renda do curador, com a renda do curatelado. Não tem nada a ver. Esse curador, ele tem que prestar um compromisso de zelar pelos bens, porque ele vai ser responsável pelos bens. Pelos bens, pela saúde, pela integridade física desse curatelado, da pessoa de quem ele... E perante a Previdência, que é o que nos interessa, ele vai ser o representante
desse segurado. Se a pessoa for segurada, vai ser representante desse portador de deficiência ou idoso no caso de benefício assistencial. Aquele LOAS, que o INSS é quem processa. O curador vai ser quem vai receber o benefício, vai ser quem vai representar no INSS. Entenderam? Eu não sei se vocês estavam confundindo curatela com outra coisa. Não é um benefício previdenciário. Tá? Mas por causa do... que aí ele vai ser obrigado, se o juiz chamar, né? Ele Não. Pode, se ele estiver acima de 60 anos, não pode se negar. Não, a questão específica do que a gente estava vendo era o seguinte. Quando a perícia for para efeito de interdição, ele poderá ser chamado menos tendo mais de 60 anos. Não é uma perícia com o objetivo de cortar benefício, de verificar capacidade de trabalho, não. É uma perícia para verificar apenas se ele tem condição, se ele deve ser interditado ou não deve ser interditado.